Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre o estrangeiro, tá? Então, a Constituição Federal, somente ela pode fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, tá? Então, isso quer dizer que o Estatuto do Estrangeiro, ele vai trazer algumas ideias pra gente e a própria Constituição vai trazer alguns requisitos pra gente, ou algumas discriminações, vamos dizer assim, mas são algumas coisas, algumas funções que são privativas do brasileiro e outras consequências que só o estrangeiro pode sofrer, o brasileiro não sofre, tá? Então, o artigo 2º vai falar pra gente que são privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, de ministro de Estado de Defesa, incluído pela Emenda Constitucional 23 de 99. Esses cargos são de sucessão presidencial, então é necessário que seja um brasileiro nato, tá? Só brasileiro nato, não vale o brasileiro naturalizado, tá? Então, a expulsão, gente, sobre a expulsão, somente o presidente da República pode expulsar alguém, tá? Ninguém mais, nenhuma outra autoridade do país pode expulsar. São pressupostos para expulsão: segurança nacional, né? Necessidade de se dar uma seguridade nacional, ordem pública e ordem social, tranquilidade e moralidade pública e economia popular. São só a conferimento desses requisitos que você pode expulsar alguém. Natureza jurídica. A doutrina ela é divergente sobre a natureza jurídica, porém, a doutrina majoritária trata que a expulsão ela é uma medida administrativa, ela não é uma pena, tá? Uma pena pro estrangeiro. Então, vamos supor que um estrangeiro esteja no Brasil e esteja cometendo tráfico de drogas, tá? Então, ele está ferindo aí a ordem pública, a ordem social, a tranquilidade, a moralidade pública. Então, ele vai ser extraditado, tá? Vai ser expulso, desculpa. Porém, isso não é uma pena para ele, isso é uma medida administrativa, tá? Então, ele vai poder aí, de repente, cumprir a pena que será imposta pelo crime específico no país dele, né? Após a expulsão aí, tá? É um caráter... tem caráter discricionário também, né? O que é discricionário, gente? Que é o momento em que o presidente, porque é um ato privativo do presidente, a expulsão, ele vai analisar aí a conveniência, né? Discricionariedade é a conveniência e o interesse público, tá? Isso aqui são conceitinhos de direito administrativo, né? Então vejam que o direito internacional, ele samba em todas as áreas, né? Ele vai por todas as áreas. A gente fala de direito civil, a gente fala de direito penal, a gente fala de direitos humanos, a gente fala de direito administrativo, constitucional. Então, o direito internacional, ele é algo que colhe, né, e afeta aí todas as outras áreas do direito, né? É um pouquinho mais complexo do que os outros direitos em si, tá bom? Então, como é um ato discricionário do presidente, ele vai analisar aí a conveniência e o interesse público no ato, tá? O artigo 75 da Lei 6815 de 80 fala que não haverá expulsão se o ato implicar em extradição não admitida pelo direito brasileiro, tá? É a proibição de regresso do estrangeiro expulso, né? Quando você extradita um estrangeiro, uma das consequências da extradição é que ele não pode mais voltar para o território nacional. Então, nunca mais ele vai voltar para o Brasil, tá? E poderia aí configurar um crime, né? Então, a fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo, quando for caso de expulsão, tá? Então, ele cometeu aí algum crime que vai ser hipótese de expulsão, você não arbitra fiança, nada, você expulsa, tá?
Deportação, gente, tá lá no artigo 57 do Estatuto do Estrangeiro e vai falar que é a entrada ou permanência irregular de estrangeiro no Brasil. A pena é um crime também, tá? A pena de interdição prevista no artigo 3º do artigo inciso 3º do artigo 47 implica-se aos crimes culposos de trânsito, também pode haver a deportação aí. Gente, o Código Penal, ele também tem uma previsão expressa aí que comete crime o estrangeiro que regressa ao país depois que ele foi extraditado, expulso, tá? É o 300 e alguma coisa do Código Penal lá pro final já, tá? Então, o estrangeiro comete crime também, além de, né, a medida administrativa e sancionatória. Então, a medida administrativa é a deportação. Ela é antecedida de uma notificação, tendo o estrangeiro prazo de 8 dias para sair. Ausência de justo título. Então, a deportação é a consequência da ausência do visto, né? Ele não tem visto, acabou o prazo de validade, tá? Ou falta de documentação necessária que garanta sua entrada ou permanência no território brasileiro. É o visto propriamente dito, tá? Então, a expulsão, gente, associem que é ato do presidente e a deportação, ela é ato da Polícia Federal, né? Podendo aí haver impetração de HC para trancamento dessa deportação, tá? Na deportação, autoriza-se o retorno ao Brasil, desde que efetue o pagamento ao erário público, tá? A expulsão pode ser que a pessoa nunca mais possa voltar ao Brasil, né? A extradição é consequência lógica aí a pessoa nunca mais poder entrar, tá? Então, a extradição, vamos falar um pouquinho dela em especial, tá? É o ato pelo qual um país autoriza a liberação de um indivíduo que praticou um crime para que ele seja julgado ou cumpra pena em outro país. Entende-se que há uma cooperação, então uma cooperação entre nações soberanas, e a natureza jurídica é de medida de cooperação penal internacional com o objetivo de combater o crime, tá? Exemplo, o sujeito pratica um crime em um país e foge para o outro. Aí, aquele país não pode entrar no outro e pegar o fugitivo. O que é feito é o pedido de extradição desse indivíduo. O caso mais clássico que aconteceu é do Cesare Battisti, né? A gente extraditou ele para a Itália, para ele ser julgado lá. O único problema da extradição especial do Cesare é que, a partir do momento em que a gente extraditasse, qualquer país poderia, a gente tinha que extraditar ele para um país, a gente tinha que extraditar ele diretamente para o país que ele ia ser julgado, no caso a Itália. O problema é que ele dizia que ele era lá inimigo político. Aí pronto, foi feito o bafafá, porque por questão de política a gente não extradita, né? Aí foi o caos, porque daí os Estados Unidos queriam pegar ele, a Bélgica queria pegar ele, então foi bem complicado. E a gente já tinha dito que ia extraditar, mas a gente conseguiu extraditar para a Itália, se eu não me engano, ele foi para o país dele lá, que ele cometeu os crimes mesmo, tá? O segundo tipo de extradição, gente, é a extradição instrutória, que é quando o país extradita para que o sujeito seja julgado em seu país, né? E a tradição executória é quando extradita o sujeito para o cumprimento da pena imposta, tá? Então, são dois tipos de extradição. Eu tô lá na página 25, gente, tá? Marquem aí no caderno de vocês os dois tipos de extradição. Marque com uma canetinha amarela, tá? Faz uma grifada aí, porque existem dois tipos de extradição, tá? Requisitos. Dupla tipicidade, tem que ser crime nos dois países. Então, os requisitos da extradição também, gente, é o que volta e meia a gente ouve falar aí na televisão, né? Então, para você poder extraditar, tem que ser crime nos dois países, pena até 30 anos, se for superior o país que pede, combina de garantir o cumprimento da pena até 30 anos. Então, o Brasil vai extraditar aí uma pessoa para o outro país, e a pena aqui é até 30 anos, e lá no outro país é pena de morte. Aí a gente tem que combinar que a gente vai, por uma questão de humanidade,
a gente vai extraditar, mas o país vai ter que garantir que essa pessoa ficará presa o máximo da pena, né, aqui combinada, tá? Detração penal. O prazo que o sujeito ficou preso aqui no Brasil também deve ser abatido aí lá no país onde ele vai continuar a cumprir pena, tá? E a pena de reclusão. O Brasil só extradita para o cumprimento de pena de reclusão, né? O Brasil não extradita para países que possuem pena perpétua ou de morte, tá? Então, se eles não entrarem nesse acordo dos anos, não vai extraditar, tá? Extradição não existe também, gente, extradição de brasileiro nato, né? O brasileiro nato não é extraditado. O brasileiro nato somos nós que nascemos aqui, tá? Os naturalizados podem ser extraditados em crimes cometidos antes da naturalização, ou se naturalizado cometeu o crime de tráfico internacional de droga. Se ele cometeu o crime de tráfico internacional de droga, por conta da Convenção de Palermo, a gente extradita, tá? Tratado internacional e promessa de reciprocidade. Essa é a base legal aí porque a gente extradita, tá? E as duas fases, o STJ e o critério belga e presidente da República, tá? Essas são chamadas as duas fases aí da extradição. Então, quem analisa inicialmente é o STJ e depois vai para o presidente da República chancelar a extradição, tá? Eles falam critério belga. Não sei porquê, tá? É vedada a expulsão, então a súmula 1 do STF tem a súmula, umas duas súmulas aí pra gente lembrar, tá? Deixa eu só arrumar aqui, isso. Que coisa. É vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filho brasileiro dependente da economia paterna, e claro, essa súmula também vai se aplicar ao inverso, né? E 421 não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Então, assim, a gente tem aí duas súmulas completamente opostas, né? O que vai ser aí analisado nesse caso, com certeza, é se esse filho depende economicamente desse pai. Mas, na dúvida, com certeza a gente não extraditará, tá? E a entrega, gente, aqui, eis que muitas pessoas, professores conhecidos, falam que extradição e entrega é a mesma coisa. Gente, extradição é uma, entrega é outra. Extradição ocorre em todas as hipóteses aí que a gente viu anteriormente, né? Tem que ter aí uns requisitos preenchidos, tal. Entrega ocorre só em uma única hipótese. Uma única hipótese, quando você vai entregar o brasileiro para julgamento perante o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Fora isso, não existe nenhum outro tipo de entrega, tá? Só essa. A gente fala que não é extradição porque o TPI não é um país, né? O TPI é um órgão jurisdicional internacional, de justiça penal internacional. Então, por isso que a entrega, e como o Brasil ratifica e o Brasil se submete, vejam, a submissão do Brasil ao TPI é algo que o Brasil não pode, em hipótese nenhuma, falar, eu não vou te entregar. É meu, o nacional é meu, o brasileiro é meu, ele pertence ao meu país, eu sou o presidente dessa nação e eu não vou te entregar. Tá bom, você não me entrega, eu vou aí buscar. E você não pode fazer nada, porque se você fizer alguma coisa, outros países entram em guerra com você. Então, assim, veja a seriedade disso, né? A entrega é ato voluntário, né? O TPI fala, me dá. O Brasil tem que falar, sim, já entrego para você, manda para lá, tá? Então, é algo, assim, muito sério, né? Não existe aí uma questão de
de acordo, não existe conversa, né? É uma hierarquia, né? É uma hierarquia horizontal total, é vertical total, né? O TPI, ele tem uma jurisdição sobre o Brasil, tá? Então, ele manda mais até que o próprio STF, tá? Então, isso é bem importante, tá? Antes de eu começar a falar aqui, gente, sobre... Vamos fazer uma questãozinha, que essa aqui a gente já pode fazer, que vocês já conseguem responder. Daí a gente começa a tratar propriamente do TPI, tá? O TPI, vocês vão lembrar aí um pouquinho da aula, primeira aula que eu dei para vocês, contando um pouquinho da história, tá? Então, as origens aí, históricas do TPI estão lá naquela primeira aula que a gente conversou, tá? Mas vamos fazer essa questãozinha aqui. A respeito da instituição da extradição, é correto afirmar que o princípio da isonomia, assegurado no caput do artigo 5º da Constituição Federal, veda que se dê tratamento distinto a brasileiro e estrangeiro residente no país em matéria de extradição. O reconhecimento da situação de refugiado pelo Poder Executivo não impede a extradição se o estrangeiro estiver sendo acusado de crime comum que não tenha qualquer pertinência com os fatos considerados para a concessão do refúgio. Não se admite a extradição de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filhos brasileiros. Então, aí a gente tem um problema, né? Porque esse é o teor da súmula 1 do STF. E daí tem aquela outra súmula, né? Então ficaria difícil, tá? Não se só é admissível, eu responderia a C, porque é o teor da súmula, né? Ou, gente, muitos dos casos, quando vocês forem fazer prova, e isso não é incomum, até prova da OAB, você ter que escolher entre as questões entre a menos errada ou a mais certa, tá? Muitas vezes a questão não vai te dar ela totalmente certa, né? Então, é fácil de ser identificável. Então, volta e meia você tem que escolher aí qual que é a mais certa ou a menos errada, tá? Só é admissível a extradição de brasileiro naturalizado na hipótese de estar sendo acusado de crime praticado anteriormente à naturalização. Poderia ser certa essa, né? A extradição de brasileiro nato só é possível em caso de envolvimento comprovado com a prática de terrorismo. Também não, né? Não tem nenhuma hipótese aí de extradição, né? O Brasil não extradita o seu brasileiro nato, tá? Então, eu ficaria entre a C e a D, mas responderia a C porque é o teor da súmula 1, né? Não se admite a extradição de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filhos brasileiros, né? Apesar de que esse não é o teor da súmula bem especificamente. Vou ler de novo aqui. É vedada a expulsão, não impede a extradição. Olha, são coisas diferentes, né? Ó, até eu me confundi aqui. É vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filho brasileiro. Vamos ver o que ele fala aqui na questão. Não se admite a extradição. Então, essa também tá errada, né? Então, a correta é a letra D. Só é admissível a extradição de brasileiro naturalizado na hipótese de estar sendo acusado de crime praticado anteriormente à naturalização, né? Que é uma das hipóteses aí. Então, a letra C, não se admite a extradição? Não se admite a expulsão, né? Então, a palavra correta aqui seria expulsão e não extradição. Olha como confunde, né, gente? Então, é uma palavrinha que troca e se você não tá ligado, a gente cai bonito nessas provas, né? Não é fácil, tá? Então, vamos finalizar esse bloco. E na próxima a gente já começa tratando do TPI, tá? Porque tem bastante coisa. E daí eu mando um livro para vocês, livro do professor André de Carvalho Ramos, que é o livro... ele tem uma coleção de livros, né? O professor André, ele é professor da USP de Direitos Humanos, Direito Internacional, e é um cara que eu gosto muito dos livros dele, né? Eu usei muito na minha dissertação de mestrado. Ele é professor
da pós-graduação, né, estrito sensu, de mestrado e doutorado da USP, e ele é aí um dos grandes nomes, caso a gente tenha aí uma próxima indicação para a Corte Interamericana de Justiça, né, nossa professora da USP, a Flávia Piovesan, tá lá já, né, e provavelmente se houver uma nova indicação de nomes, tanto para a Corte Internacional, quanto para a ONU, quanto para o TPI, ele é alguém que está com certeza aí é a bola da vez, né? Que é um dos caras que manja dos Paranauê aí de direito internacional, né? Então, na próxima a gente já volta falando de Tribunal Penal Internacional, beleza?